Milionário se surpreende ao receber café de uma mendiga negra e promete mudar sua vida. Nicolás Mendes atravessava as ruas de Bogotá com a segurança de um homem que havia conquistado tudo. Vestia um terno bem cortado, sapatos de couro brilhantes e seu olhar altivo era o reflexo de sua fortuna, acumulada em anos de trabalho duro. Naquele dia, as nuvens pesadas prometiam chuva, mas ele não se importava. O que buscava era apenas um café para acompanhar sua manhã. Ao entrar numa pequena cafeteria, um lugar simples mas cheio de charme, ele mal sabia que sua vida estava prestes a mudar. Enquanto aguardava na fila, a atmosfera tornou-se pesada. O murmúrio dos clientes se transformou em um silvo agourento. Então, na sua frente, uma mulher de pele escura e cabelos desgrenhados segurava um copo de papel surrado. Rejeitado. Ele franziu a testa, pressionou a tela novamente. Por favor, não. O desespero apertou seu peito. A mulher, então, se aproximou. Este é para você, senhor. A menina ao lado da mulher abriu sua pequena mão, revelando moedas que brilhavam como estrelas. Eu quero ajudar. Ele olhou para a menina. Valentina, dizia o nome em sua mente como um eco distante. Ela tinha coquinhos nos cabelos, um sorriso que poderia derreter qualquer coração. Como uma onda, a verdade desabou sobre ele. Valentina era sua filha, fruto de um amor perdido com Camila, sua ex-namorada. Quando tudo se organizou na sua cabeça, seu coração disparou. Camila havia tentado avisá-lo sobre a gravidez, mas a irmã dela, munida de um desejo de proteger, o bloqueou, impedindo que soubesse. A tentação de abraçar Valentina e chorar suas origens é forte, mas sua timidez fez tudo se transformar em um nó na garganta. Como poderia ter estado tão distante? Antes que pudesse articular alguma palavra, Camila apareceu. Seus olhos eram como tempestades, cheios de ressentimento e desconfiança. O choque no olhar dela dizia tudo. Nicolás não tinha direito a ser parte da vida da filha sem ter mostrado a mínima responsabilidade. Você não tem nada a ver com ela, disse Camila com a voz tremendo, os olhos fixos em Nicolás, como se ele fosse um ladrão. Nicolás sentiu um frio na espinha. A tensão grudou no ar. A esperança de ver Valentina chamá-lo de pai um dia parecia distante. Queria segurar a mão da menina e prometer a ela que se tornaria quem deveria ser, o pai que não foi até então. Mas frente a Camila, sua consciência pesada o calava. E então, a menina, no meio de todo o conflito, entregou a Nicolás uma moeda. Um gesto tão simples, mas tão poderoso. Ele viu Valentina em toda a sua pureza, e seu coração explodiu com uma necessidade louca de consertar o que estava quebrado. Depois de um recital na escola semanas depois, Valentina se virou com um sorrisinho travesso, chamando-o de papai pela primeira vez. A palavra ecoou como um doce, mas a expressão de Camila ficou marcada na sua mente. Como ele poderia conquistar não só a filha, mas também a confiança da mulher que amou? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Valentina, ainda com um sorrisinho, tinha acabado de chamá-lo de papai. Aquilo parecia um milagre, e Nicolas sentiu um calor subir pelo seu corpo.
Ele olhou para Camila, que hesitava, as emoções em seu rosto se misturando entre raiva e um leve vislumbre de esperança. Mas antes que ele pudesse absorver aquele momento mágico, o alarme do celular de Camila disparou. O som cortou o ar como uma faca. Camila se virou, e em um instante sua expressão mudou. A cor do seu rosto desapareceu. Ela olhou para Nicholas com um pavor que ele nunca tinha visto antes. O que poderia ser tão assustador? Ela olhou rapidamente para Valentina, segurando a mão da menina de forma possessiva. O alarme continuava a tocar e Camila parecia perder as forças. — O que está acontecendo? Perguntou Nicholas, tentando se aproximar. Camila arregalou os olhos e, em um impulso que surpreendeu a todos, puxou Valentina para mais perto. — Preciso ir, agora! Sua voz tremia, mas tinha uma urgência que não deixava espaço para perguntas. Um grupo de pessoas na cafeteria começou a sussurrar. Olhares curiosos e preocupados se voltaram para eles. Nicolás não sabia se deveria seguir Camila ou ficar com Valentina. A tensão no ar era palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Então, como um inquilino incógnito, um homem entrou na cafeteria. O olhar dele era escaneador, e seus passos eram pesados, como se ele carregasse o mundo nas costas. Ele parou abruptamente ao ver Camila e Valentina. Os murmúrios se intensificaram, e o homem se aproximou com uma presença que deixava todo o ambiente tenso. — Camila, precisamos conversar. Agora! Sua voz era grave, ameaçadora. Nicolás sentiu um nó na garganta. A conexão entre eles era instantânea. Camila recuou, e Nicolás percebeu que aquele homem não era um estranho qualquer. Ele segurou o braço dela. — Quem é você? O que está acontecendo? Camila olhou para Nicolás com um desespero que ele nunca tinha presenciado. — Nicolás, não é seguro! As palavras escaparam de seus lábios como se fossem uma súplica. — Sou eu que vou decidir o que é seguro. Você sabe disso. O homem interrompeu e seu olhar penetrante fez Nicolás recuar. Envolto na confusão, Nicolás se perguntou se havia mais segredos do que imaginava. A tensão estava nas alturas. Todos os olhares na cafeteria estavam voltados para eles. Ele precisava proteger Valentina. Esse homem parecia uma ameaça. — Camila, você tem que me explicar! Nicolás quase gritou, sentindo a adrenalina bombear em suas veias. Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, Camila piscou rapidamente e, em um movimento desesperado, a puxou para o lado, levando Valentina com ela. — Não! Nicolás gritou, a voz ecoando. Era como se tudo parasse por um momento. O homem não hesitou. Ele se aproximou, mas antes que pudesse alcançar Camila, uma janela se estilhaçou. O barulho grande quebrou a tensão, mas não a inquietação que pairava no ar. Uma explosão de vozes e gritos irrompeu na cafeteria. Uma figura encapuzada havia entrado, agitando uma arma. O tempo congelou. O olhar de Camila, que antes estava cheio de medos, tornou-se paralisante. Valentina, confusa, segurou a mão da mãe, enquanto Nicolás, ensandecido, se colocou entre elas e o perigo. O homem se virou, os olhos arregalados, e naquele instante os segredos e medos começaram a assombrá-lo. A verdade por trás daquela situação estava prestes a ser revelada, mas ele não sabia se estava pronto para ouvir. — Largue a criança! A voz rouca da figura encapuzada cortou o ar. É ali, em meio ao caos e ao terror, uma sensação de que tudo estava prestes a desmoronar invadiu Nicolás. O que ele havia construído nas últimas semanas poderia ruir em segundos, e a pergunta que pulsava em sua mente era: quem ele realmente conhecia? Camila, Valentina ou mesmo a si mesmo? O olhar do homem encapuzado cortou o ar como uma faca. Suas intenções vagas, mas claramente ameaçadoras. Nicolás sentiu o sangue ferver em suas veias.
O seguinte grito da figura reverberou, aumentando a tensão. Largue a criança. A multidão na cafeteria prendeu a respiração, a atmosfera pesando como chumbo. Camila se virou, segurando Valentina com força. Nicolás lançou um olhar desesperado para ela, tentando acalmá-la. Camila, por favor, me diga o que está acontecendo. Mas ela não respondeu. Seus olhos estavam fixos na figura encapuzada, e a tensão visível a fazia tremer. Nesse instante, Nicolás girou, enfrentando o homem. Se você tocar nela, eu juro que... Mas a frase ficou presa na garganta. O homem falou de novo, sua voz grave soando como um trovão. Camila, você sabe que não temos tempo. É agora ou nunca. As palavras pareciam um eco distante no coração de Nicolás, que queria entender, queria proteger. Ele olhou para Valentina, seus grandes olhos inocentes refletindo confusão, e o aperto no peito só aumentava. O que exatamente estava em jogo aqui? Então, como um lampejo de dúvida, uma mulher na multidão gritou: Camila, você não pode deixar ele levar vocês. O pânico se espalhou como um incêndio. Camila, paralisada, piscou rapidamente, e em um instante Nicolás viu a verdade em seus olhos que antes pareciam tão fechados. As paredes que ele tinha tentado derrubar começaram a se concretizar em um labirinto. Antes que pudesse responder ao desespero da plateia, o homem encapuzado avançou, e Camila gritou: Não, ele é meu irmão! A revelação pairou como um eco ensurdecedor na cafeteria. Nicolás se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Irmão? O que isso significava? Ele olhou para Camila, que finalmente parecia vulnerável. Todo esse tempo, ele havia pensado que ela estava fugindo de um passado obscuro, mas ela estava fugindo de uma família. E aquele homem não era um estranho, era parte dela. Camila, como você pôde esconder isso de mim? A voz de Nicolás tremia entre o choque e a raiva. Porque você não soube lidar com seu próprio passado, Nicolás. Ela respondeu, a emoção transbordando, ao mesmo tempo desgostosa e defendendo-se. O olhar dela sobre o irmão era cheio de medo e raiva, um reflexo de uma história atormentada. Valentina, com a mão pequena apertando a de Camila, sentia o mundo desmoronar ao seu redor. O medo crescia. Nicolás se virou para o homem, que tinha os olhos frios e determinados. O que você quer? O que você está fazendo aqui? O homem se aproximou ainda mais, seus olhos cravados em Nicolás com a intensidade de um caçador. Eu vim buscar o que é meu. E isso inclui Valentina. As palavras soaram como um trovão, o eco daquelas revelações provocando murmúrios na multidão. E então, como se um espelho tivesse se quebrado, tudo ficou nebuloso. Nicolás não sabia o que acreditar, o que aquele homem realmente queria, e mais importante, o que tudo isso significava para Valentina. O olhar da menina agora variava entre medo e curiosidade, perguntando silenciosamente: quem era aquele homem e por que ele havia se intrometido em suas vidas? Outra mulher apareceu, uma amiga de Camila, e gritou: Vá, agora, não pense duas vezes. Mas antes que pudesse fazer algo, um disparo ecoou na cafeteria. O som foi seguido por um grito estrondoso que fez o corpo de Nicolás se arrepiar. O tempo parecia parar. O caos estava prestes a começar. E no meio de toda essa confusão, a pergunta pairava: quem realmente estava em perigo agora? Enquanto o clima mudava, Nicolás percebeu que precisava tomar uma decisão. Ele tinha que proteger Valentina. Mas como? O que mais estava em jogo? Ele não tinha certeza, e a incerteza o consumia. A única coisa clara era que tudo o que ele pensava que sabia havia sido questionado. O que mais estaria escondido na sombra de seu passado? Nicolás tentou processar tudo.
O homem encapuzado gritara: "Largue a criança!" E agora, Camila se revelava como a irmã daquele homem. O mundo ao redor parecia girar. A multidão na cafeteria estava tensa, e Valentina, na mão da mãe, olhava assustada, sem entender a gravidade da situação. "Camila, você está me dizendo que ele é seu irmão?" Nicolás perguntou, tentando manter a calma. O pânico crescia em seu peito. Camila olhou para o irmão, que estava parado ali, com um olhar que misturava ameaça e desespero. Ela piscou rapidamente. Sua expressão preenchida pelo medo. Nicolás não pode acreditar nele. Ele não é quem... Antes que Camila pudesse terminar, o homem avançou, empurrando a multidão para o lado. O som de sua bota pesada ao tocar o chão ressoava como um aviso. Nicolás se colocou na frente de Camila e Valentina, um instinto protetor tomando conta dele. "Você não vai levar ninguém!" gritou, mas sua voz parecia pequena no meio da confusão. O homem encapuzado segurou algo em sua mão. Um brilho metálico que refletiu a luz da cafeteria. Todos prenderam a respiração. Nicolás sentiu o coração acelerar. O que ele tinha na mão? A tensão era palpável. "Você não sabe o que está dizendo, Nicolás!" Camila gritou, seu desespero reforçando cada palavra. O homem olhou para ela e a intensidade na troca de olhares era eletrizante. Nicolás sabia que havia algo mais ali, algo que ele ainda não compreendia. "O que você quer, então?" Nicolás perguntou ao homem, tentando ganhar tempo. "Venho para buscar o que é meu, e isso inclui Valentina." As palavras do homem ecoaram como uma sentença. Um frio percorreu a espinha de Nicolás. Valentina olhou para o homem, seus olhos arregalados em confusão. "Papai?" Sua voz era um sussurro, e o impacto da pergunta fez o mundo ao redor parar. Nicolás congelou. O que ele precisava fazer? Defender a filha ou tentar desvendar essa teia de segredos? Mas antes que pudesse pensar, um estrondo atordoante irrompeu do fundo da cafeteria. Uma explosão. O som foi ensurdecedor, e janelas estouraram. O vidro se espalhou pelo chão como bocados de um pesadelo, e pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções. Camila agarrou Valentina com força, protegendo-a enquanto Nicolás tentava entender a cena. O homem encapuzado, que parecia ter tudo sob controle, agora estava em choque. Ele olhou para os destroços, completamente paralisado. Nicolás sentiu uma onda de determinação. Este era o momento. Ele avançou em direção ao homem, que estava distraído com a confusão. "O que você fez?" Nicolás perguntou, quase ofegante. "Por que você trouxe isso para nossa vida?" Então, como se despertasse de um transe, o homem se virou de novo para Nicolás, uma fúria crescente em seus olhos. "Você não entende. Eles vêm atrás de nós." Nicolás franziu a testa, confuso. "Quem? O que está acontecendo?" De repente, Camila, ainda protegendo Valentina, gritou: "Corra, Nicolás! Ele está certo! Não é seguro!" As palavras dela ecoaram na mente de Nicolás. O que ela sabia que ele não sabia? A multidão estava em pânico, mas todos os olhos estavam em seu pequeno triângulo. E então, a verdade estourou como a explosão anterior, algo que nenhum deles poderia ter previsto. O homem encapuzado tirou a capuz, revelando um rosto familiar. Era alguém do passado de Nicolás, alguém que ele nunca pensou que veria novamente. "Nicolás?" A voz dele saiu como um farfalhar. "Eu sou seu irmão." O impacto foi devastador. Cada palavra era uma bomba relógio prestes a estourar. O que isso significava? Nicolás havia construído sua vida em torno de segredos. Agora, mais segredos se desenrolavam diante dele. Ele olhou para Camila, depois para Valentina, sua cabeça girando com a nova revelação. "Você não pode!" Nicolás começou, mas as palavras falharam.
A realidade dele estava se despedaçando, e a única coisa que ele sabia era que o que tinha por sonho agora estava em ruínas. A cafeteria estava em caos, mas para Nicolás tudo se concentrava naquele momento. Ele não estava apenas lutando pela filha, mas pela sua própria identidade. E a pergunta pulsava na mente dele. Quem realmente era ele? Nicolás congelou. A palavra irmão ecoou em sua mente como um trovão. Seu coração disparou, e a confusão tomou conta do ambiente. Todo o caos ao redor parecia se silenciar. Ele olhou nos olhos do homem, que agora era uma sombra familiar, e seu mundo desabou em uma série de perguntas. Como assim, irmão? Nicolás respirou fundo, tentando entender o que estava acontecendo. O ambiente ao redor estava em pânico. As pessoas corriam e gritos ecoavam, mas tudo o que ele conseguia ouvir era o tamborilar do próprio coração. Você não tem ideia do que está acontecendo, tem? O homem disse, tirando a capuz e revelando um rosto que Nicolás havia tentado esquecer. Era sua imagem em carne e osso, mas com anos de dor e rancor marcados nas feições. Ele sentiu o estômago embrulhar. Eu sou o que você deixou para trás, o que nossa mãe abandonou. Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer arma. Nicolás sentiu que as paredes ao redor estavam se estreitando, apertando seu peito. Ele queria gritar, mas a voz não saía. A revelação o deixou em choque. Cada memória que tinha sobre sua infância e sua família desabou, e o homem à sua frente parecia o epitáfio daquela história. Você sempre soube que eu existia? Nicolás precisava de uma tradução para a dor que sentia. Sentiu que a verdade estava se revelando em pedaços, enquanto a figura que se dizia seu irmão continuava a olhar com raiva e anseio. Sempre, e sempre odiei você por isso. Você teve tudo o que eu não tive. A raiva do homem explodiu e Nicolás viu ali não apenas um irmão, mas um rival. Alguém que tinha vivido sob a sombra de uma família que o desprezava. E por causa de você, eu estou aqui. O pânico aumentava na cafeteria. As pessoas gritavam, e Nicolás sentia a pressão de milhares de olhos observando. Valentina estava segurando a mão da mãe, os grandes olhos curiosos agora cheios de medo. E então, como um estalo, Nicolás percebeu que o dia seguinte poderia ser o último para sua filha. O que você quer? Perguntou Nicolás, tentando manter a calma, mas sua voz soou fraca e trêmula. O homem respirou fundo, como se projetasse o ódio através do ar. O que eu quero? Eu quero justiça. Sua vida perfeitinha, Nicolás. Eu quero que você sinta o que eu senti. E isso começa agora. Nicolás olhou para Camila, que estava em estado de choque. Você sabia? Você sabia que ele existia? O que você escondeu de mim? Ela não respondeu. Seus olhos se moviam entre Nicolás e seu irmão, perdida em suas próprias memórias. Valentina, confusa, apertou mais a mão da mãe, mostrando que estava assustada, mas alheia. E nesse momento, como se o universo estivesse conspirando contra ele, um grito cortou o ar. Uma figura surgiu na entrada da cafeteria, agitando uma arma. Nicolás girou para ver a nova ameaça. Seu coração parou. Era um homem encapuzado, aparentemente alvo da mesma tempestade que eles enfrentavam. A cena era surreal, uma onda de terror que se espalhou rapidamente, e as pessoas começaram a gritar, correndo na direção oposta. O novo homem apontou a arma em direção ao seu irmão. Você não tinha que ter voltado. Nicolás ficou paralisado. Não era apenas sua vida em risco, mas de Valentina e Camila também. O clima estava prestes a explodir em um mar de caos e revelações. Em um piscar de olhos, tudo poderia desmoronar. E então, como uma ruptura da trama, o homem que se dizia seu irmão
confrontou o recém-chegado. Você não vai levar nada de mim. A vida que eu perdi, você não pode destruir minha chance. Uma troca de olhares intensos aconteceu. A tensão era palpável. Nicolás sentia a urgência pulsando nas veias. Ele precisava agir. Precisava proteger Valentina e a mulher que, de algum modo, ainda tinha espaço na sua vida. Mas enquanto isso, uma verdade ainda mais forte se instalava sobre ele. As escolhas que havia feito moldaram um caminho de sombras que agora o cercava. E que ali, naquele dia, no meio da violência e do inesperado, a batalha estava apenas começando. O que mais ele ainda não sabia? A revelação do seu irmão poderia ser apenas o começo de uma luta que mudaria tudo para sempre. O olhar de Nicolás estava fixo no homem que se dizia seu irmão, um turbilhão de confusão e revolta pulsando dentro dele. Antes que pudesse entender a enormidade da revelação, um estrondo ecoou pela cafeteria, e o homem encapuzado, que havia surgido no meio do caos, apontou a arma diretamente para eles. O que se seguiu foi um momento tão breve quanto devastador. Não! Gritou Nicolás, empurrando Camila e Valentina para o lado, enquanto sua mente falhava em processar o que estava diante dele. Por que isso está acontecendo? Você acha que sair da sua vida e aparecer do nada vai resolver tudo? O homem, que era agora um irmão, perguntou, sua voz tensa e cheia de rancor. Mas Nicolás não teve tempo de responder. O barulho de disparos irrompeu como um raio, fazendo todos na cafeteria gritar e se jogar ao chão. A cena se transformou em um pesadelo. O som da bala não era apenas a consequência de uma ameaça, mas o sinal de que havia algo muito mais profundo e sombrio em jogo. E então, a figura encapuzada caiu no chão, um movimento abrupto e violento. O sangue começava a se espalhar pelo piso, e o ar ficou pesado com o cheiro ferido de violência e medo. Nicolás ficou congelado. Ele viu cada detalhe, a expressão de desespero nos rostos das pessoas. O pânico se instalou, e a única coisa que ele conseguia sentir era o aperto no peito. Camila virou rapidamente para Nicolás, os olhos arregalados. Nicolás, você... A voz dela falhou ao tentar explicar, mas ele mal conseguia ouvir. O mundo ao redor estava distorcido. A cena era caótica. Valentina! Nicolás gritou, buscando a filha no meio daquele terror. Ela estava tremendo, olhos vidrados, sem saber o que estava acontecendo. E então, como se a realidade estivesse prestes a ser rasgada, um segundo tiro ecoou. Desta vez, a bala atingiu o chão não muito longe deles. A vibração aterradora sentiu-se em cada osso do corpo de Nicolás. Ele se virou para o homem que alegava ser seu irmão, esperando ver que ele tivesse feito algo. Mas a cena naquele momento parecia se mover em câmera lenta. Nicolás, eu não sei o que fazer. Camila estava desesperada agora, uma mão segurando Valentina, a outra apertando o próprio cabelo. O choque havia se espalhado como um incêndio. Quando Nicolás olhou novamente para o homem, seu olhar estava fixo na janela da cafeteria, onde uma sombra se desenhava. Para seu horror, um terceiro homem apareceu, e este não era um estranho. Era o pai que ele nunca conheceu, a figura que havia pairado sobre sua vida como um espectro, um lobo entre ovelhas. Eu sabia que você não conseguiria ficar longe, gritou o homem mais velho, sua voz cortante. A atmosfera ficou mais pesada, um peso insuportável. Nicolás não acreditava no que estava acontecendo. Todos os segredos estavam salpicando em sua vida, cada um mais devastador que o outro. O que você está fazendo aqui? Nicolás sentiu a raiva fervilhar em suas veias. A confusão se transformava em seiva amarga e infiltra-se em suas entranhas. Você sempre foi o favorito, Nicolás. Mas eu não vim por você. O pai deu um passo à frente,
seu olhar fixo na neta em seus braços. Eu vim para levar Valentina. A verdade bateu em Nicolás como uma onda poderosa. Ele estava cercado por mentiras e traições. E a responsabilidade que uma vez achou que tinha sobre Valentina agora estava em risco. Não apenas por causa da família dele, mas pela própria origem da menina. Valentina começou a chorar. As lágrimas estavam escorrendo por seu rosto, pequenos gemidos ecoando na cafeteria empolvorosa. Nicolás sentiu que o chão sob seus pés estava se desmoronando. Ele era mais que um pai, mais do que um homem-medo. Ele era o fio frágil entre os horrores do passado e a esperança de um futuro. Camila deu um passo à frente, como se quisesse protegê-los, mas Nicolás sentiu que o mundo estava prestes a desmoronar. Não, você não pode fazer isso, ele gritou, o desespero tingindo sua voz. Eu vou fazer o que for preciso, o pai afirmou, seu tom decidido. Agora, com a carga da revelação sobre seus ombros e a vida de Valentina em risco, Nicolás percebeu que estava numa encruzilhada. A luta para manter sua filha ao seu lado seria mais difícil do que qualquer um poderia imaginar. O que estava em jogo era muito maior do que ele jamais havia concebido, e tudo estava prestes a escorregar entre seus dedos. A questão pairava no ar. Quem realmente estava em perigo agora? Nicolás congelou. A palavra irmão ecoou em sua mente como um trovão. Seu coração disparou e a confusão tomou conta do ambiente. Todo o caos ao redor parecia se silenciar. Ele olhou nos olhos do homem, que agora era uma sombra familiar, e seu mundo desabou em uma série de perguntas. Como assim, irmão? Nicolás respirou fundo, tentando entender o que estava acontecendo. O ambiente ao redor estava em pânico. As pessoas corriam e gritos ecoavam. Mas tudo o que ele conseguia ouvir era o tamborilar do próprio coração. Você não tem ideia do que está acontecendo, tem? O homem disse, tirando a capuz e revelando um rosto que Nicolás havia tentado esquecer. Era sua imagem em carne e osso, mas com anos de dor e rancor marcados nas feições. Ele sentiu o estômago embrulhar. Eu sou o que você deixou para trás, o que nossa mãe abandonou. Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer arma. Nicolás sentiu que as paredes ao redor estavam se estreitando, apertando seu peito. Ele queria gritar, mas a voz não saía. A revelação o deixou em choque. Cada memória que tinha sobre sua infância e sua família desabou, e o homem à sua frente parecia o epitáfio daquela história. Você sempre soube que eu existia? Nicolás precisava de uma tradução para a dor que sentia. Sentiu que a verdade estava se revelando em pedaços. Enquanto a figura, que se dizia seu irmão, continuava a olhar com raiva e anseio. Sempre odiei você por isso. Você teve tudo o que eu não tive. A raiva do homem explodiu, e Nicolás viu ali não apenas um irmão, mas um rival. Alguém que tinha vivido sob a sombra de uma família que o desprezava. E por causa de você, eu estou aqui. O pânico aumentava na cafeteria. As pessoas gritavam e Nicolás sentia a pressão de milhares de olhos observando. Valentina estava segurando a mão da mãe, os grandes olhos curiosos agora cheios de medo. E então, como se a realidade estivesse prestes a ser rasgada, um segundo tiro ecoou. Desta vez, a bala atingiu o chão não muito longe deles. A vibração aterradora sentia-se em cada osso do corpo de Nicolás. Ele se virou para o homem que alegava ser seu irmão, esperando ver que ele tivesse feito algo. Mas a cena, naquele momento, parecia se mover em câmera lenta. Nicolás, eu não sei o que fazer. Camila estava desesperada agora. Uma mão segurando Valentina, a outra apertando o próprio cabelo. O choque havia se espalhado como um incêndio. Quando Nicolás olhou novamente para o homem, seu olhar estava fixo na janela da cafeteria.
onde uma sombra se desenhava. Para seu horror, um terceiro homem apareceu, e este não era um estranho. Era o pai que ele nunca conheceu, a figura que havia pairado sobre sua vida como um espectro, um lobo entre ovelhas. "Eu sabia que você não conseguiria ficar longe!" gritou o homem mais velho, sua voz cortante. A atmosfera ficou mais pesada, um peso insuportável. Nicolás não acreditava no que estava acontecendo. Todos os segredos estavam salpicando em sua vida, cada um mais devastador que o outro. "O que você está fazendo aqui?" Nicolás sentiu a raiva fervilhar em suas veias. A confusão se transformava em seiva amarga e infiltra-se em suas entranhas. "Você sempre foi o favorito, Nicolás. Mas eu não vim por você." O pai deu um passo à frente, seu olhar fixo na neta em seus braços. "Eu vim para levar Valentina." A verdade bateu em Nicolás como uma onda poderosa. Ele estava cercado por mentiras e traições, e a responsabilidade que uma vez achou que tinha sobre Valentina agora estava em risco. Não apenas por causa da família dele, mas pela própria origem da menina. Valentina começou a chorar. As lágrimas estavam escorrendo por seu rosto, pequenos gemidos ecoando na cafeteria empolvorosa. Nicolás sentiu que o chão sob seus pés estava se desmoronando. Ele era mais que um pai, mais do que um homem-medo. Ele era o fio frágil entre os horrores do passado e a esperança de um futuro. Camila deu um passo à frente, como se quisesse protegê-los, mas Nicolás sentiu que o mundo estava prestes a desmoronar. "Não, você não pode fazer isso!" Ele gritou, o desespero tingindo sua voz. "Eu vou fazer o que for preciso", o pai afirmou, seu tom decidido. Agora, com a carga da revelação sobre seus ombros e a vida de Valentina em risco, Nicolás percebeu que estava numa encruzilhada. A luta para manter sua filha ao seu lado seria mais difícil do que qualquer um poderia imaginar. O que estava em jogo era muito maior do que ele jamais havia concebido, e tudo estava prestes a escorregar entre seus dedos. Então, como se o universo estivesse conspirando contra ele, algo estranho aconteceu. Uma mulher, que ninguém percebeu até então, emergiu da multidão, as mãos levantadas como se quisesse mediar o caos. Ela tinha um semblante familiar, e ao se aproximar de Nicolás, seus olhos brilharam com um reconhecimento que o deixou paralisado. "Nicolás!" ela gritou, a voz carregada de emoção. "Você não se lembra de mim. Sou a Sofia, sua irmã." As palavras a atingiram como uma bala. "Outra irmã?" Nicolás olhou para Camila, e a confusão tomou conta mais uma vez. A cafeteria estava em estado de pânico total, mas para ele o mundo havia parado. Ele havia perdido tanto, e agora, com uma verdade tão devastadora desnudando ainda mais a sua história, tudo começou a fazer menos sentido do que nunca. Valentina estava no meio dessas revelações sem fim, e suas mãos tremiam. "O que você quer dizer, Sofia?" Nicolás finalmente falou, sua voz tão baixa que quase se perdeu na gritaria. "Nossa mãe." Hesitou, respirando fundo. "Nossa mãe não era quem você pensa que era. Valentina, ela não é apenas sua filha. É a última chance de todos nós." As palavras pairaram no ar como um golpe, e Nicolás sentiu seu coração disparar. O que significava isso? O que estava acontecendo com sua família? O que mais estava escondido nessa teia de mentiras? A sensação de que tudo estava se desmoronando voltou, agora mais poderosa, e enquanto o caos ao seu redor crescia, um novo mistério começou a surgir na escuridão. O que mais a história da família dele esconderia? E o que Valentina realmente significava para todos eles? Nicolás estava em choque. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente. Uma revelação que mudava tudo.
Você não pode ser minha irmã, pensou, mas as provas estavam ali, na cara dele, humanas e cruas. O olhar de Camila se alternava entre espanto e incredulidade, e Valentina, em seus braços, sentia a tensão no ar, como um garoto que percebe que seu mundo ficou de cabeça para baixo. E então, como se as tensões não fossem suficientes, o homem mais velho, que dizia ser seu pai, avançou novamente. Sua presença ameaçadora cortando a atmosfera. Você não entende, Nicolás. Valentina é a chave, a única oportunidade que temos de consertar o que está quebrado. Nicolás queria gritar, mas a voz não saía. Ele estava paralisado. O olhar de Valentina, confuso e inquiridor, o atravessava. O que realmente significava aquela última palavra. O que estava escondido ali? Então, em um momento de pura transformação, um estalo. A porta da cafeteria se abriu com força, e uma nova figura entrou, como um vendaval. Era uma mulher, rosto coberto por uma máscara, olhos cheios de determinação. "Chega!" gritou, e todos na sala congelaram. A tensão subiu como fumaça em um incêndio. Nicolás sentiu o ambiente mudar. "Quem é essa?" perguntou a si mesmo, enquanto as vozes se calavam. A mulher avançou, sua presença forte e dominadora. "Eu sei o que vocês estão fazendo. Não deixarei que levem Valentina." Desceu uma onda de murmúrios e assombro pela sala. A figura que agora competia pela atenção de todos parecia saber algo que ninguém mais sabia. Então, de repente, ela puxou algo do bolso. Era uma foto. Quando segurou à luz, Nicolás conseguiu enxergar. Ele não estava preparado para o que viu. Na imagem estava sua mãe, mas não era só isso. Ao lado dela, uma jovem segurava Valentina, que era ainda um bebê. A mulher da foto tinha os mesmos olhos de sua filha. "Não pode ser!" Nicolás sussurrou, sentindo a dor invadir seu peito novamente. O que aquela mulher implicava? "Você é..." As palavras foram tragadas pela confusão. "Sou a irmã de Valentina, a sua verdadeira irmã." A revelação pairou no ar como uma tempestade prestes a se desatar. O impacto das palavras fez o chão parecer que cedia sob os pés de Nicolás. Sofia olhou para a nova chegada com raiva. "Você não pode estar falando sério. Eu sou a única irmã dele." Mas a nova mulher apenas balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Nicolás sentiu o mundo desmoronar de novo. Era tudo uma rede de segredos, mentiras e estratégias que havia sido arquitetada sem que ele soubesse. "Por que você está aqui? O que está acontecendo?" Porque eles vieram atrás de Valentina desde sempre, e a única maneira de protegê-la é enfrentá-los. A intensidade na voz dela fez todos os demais tomarem um passo para trás. O que estava em jogo era mais do que um simples conflito. Era como se a verdade estivesse buscando uma saída. Então, sem aviso, tudo ficou sombrio. Um barulho ensurdecedor abafou as vozes. Nicolás virou-se e viu os mesmos homens da foto se aproximando com expressões de ódio em seus rostos. A cafeteria estava prestes a se transformar em um campo de batalha. Nicolás precisava agir. Estava em jogo não só a vida de Valentina, mas também o passado que ele não conhecia. Quando decidiu que não deixaria que nada acontecesse a ela, uma nova pergunta surgiu em sua mente. Quantas verdades ainda estavam ocultas nas sombras da sua história familiar? Enquanto a adrenalina corria em suas veias, ele se perguntou onde tudo isso acabaria. Nicolás estava em choque. As revelações começavam a girar como um tornado em sua mente. Valentina estava chorando. Camila segurava a mão da filha com força. E a nova mulher, a suposta irmã, continuava a olhar para ele como se tivesse uma verdade esmagadora para revelar. Tudo estava prestes a se transformar em um desastre,
e a tensão aumentava a cada segundo. Então, de repente, um barulho ensurdecedor estourou. Um som semelhante a um estrondo vindo do fundo da cafeteria. As pessoas começaram a gritar. O desespero tomou conta, correndo em todas as direções. Nicolás se virou para ver o que estava acontecendo, e quando olhou novamente, o homem que dizia ser seu irmão estava cercado por uma figura ainda mais ameaçadora. Era outro homem, alto e forte, que surgiu de maneira abrupta e começou a apontar uma arma para todos na sala. "Calem-se! Ninguém se mexa!" O novo intruso gritou, e a multidão ficou paralisada. O pânico estava em seus rostos, e Nicolás sentiu um frio na espinha. "Não deixe ele levar Valentina!" gritou Sofia. Mas antes que alguém pudesse agir, o homem armado se virou rapidamente para ela, seus olhos penetrantes exibindo uma frieza que revirava o estômago de todos. "Você acha que eu estou aqui para brincar? Estou aqui para recuperar o que é meu." A voz dele era como fogo, e Nicolás, sem pensar duas vezes, se posicionou na frente de Valentina e Camila, seu coração batendo forte. "Você não vai tocar nela!" gritou Nicolás, a adrenalina pulsando em suas veias. O homem alto apenas sorriu, um sorriso cruel. "Você não percebe? Valentina não é o que você pensa. Ela é a chave para um tesouro muito maior. Vocês estão todos prestes a descobrir a verdade." O clima ficou pesado. A revelação pairou no ar enquanto a confusão se espalhava. Nicolás olhou para Camila, e os olhos dela estavam arregalados, horrorizados. "O que quer dizer com isso?" perguntou Nicolás por entre dentes. Eu não sei." Camila gaguejou, mas seus olhos brilhavam com um medo profundo. Antes que alguém pudesse pensar em se mover, o homem armado deu um passo à frente e fez uma convocação. Girou a arma em círculos, ameaçando. Seu pai, sabendo o que sabe, está disposto a fazer qualquer coisa para ter Valentina. Nicolás começou a juntar as peças. Ele imediatamente se lembrou das palavras do homem que afirmara ser seu irmão, e um nó se formou em sua garganta. "Você está mentindo. Ninguém mais pode ter Valentina." Mas o estrondo da arma disparada cortou o ar. Alguém gritou. O tiro atravessou uma pilar, e as lascas de madeira voaram por todos os lados. Nicolás se virou apenas a tempo de ver a mulher, a outra irmã, caída no chão, segurando a perna. Um verdadeiro ato de desespero, um evento que mudaria tudo. "Eu sou sua irmã, e você não vai levar Valentina." A voz dela era um eco de determinação, mas a dor de seu ferimento era palpável. O caos se transformou em um estado de guerra. E a cafeteria, uma vez cheia de vida, agora se tornava um palco de terror. "O que você fez?" gritou Nicolás, seu corpo tremendo. A realidade começou a desmoronar, e a conexão entre eles todos estava exposta em um altar de violência. "Os segredos sempre vêm à tona", disse o homem, rindo de maneira sardônica. "Valentina é o que resta de uma linhagem secreta. E hoje você vai descobrir que tudo estava à sua frente o tempo todo. Isso é só o começo." Os olhos de Nicolás se arregalaram com a verdade destilando em seu âmago. A queda de todas as ilusões, tudo que ele acreditava saber, agora estava em frangalhos. O que essa nova reviravolta significava para Valentina? Quem eram eles de verdade? O legado que nem mesmo imaginara? E enquanto a multidão em pânico se desintegrava, a única coisa que ficou claro era uma certeza apavorante. Isto estava longe de acabar. O que mais eles teriam que enfrentar? Enquanto o caos se desenrolava, Nicolás sentiu a adrenalina correr pelo corpo. A mulher caída no chão, gritando de dor, fez seu coração doer. Ele olhou para Camila, que estava pálida, e depois para Valentina, que olhava tudo com os olhos arregalados e cheios de medo. O ar estava pesado, a tensão cortava como uma faca. "É agora ou nunca", pensou Nicolás.
Ele sabia que a situação exigia ação imediata. Valentina, venha comigo. Ele agarrou a mão da filha, puxando-a em direção à saída da cafeteria. Mas não antes de uma voz rouca gritar: você não pode fugir. É você quem eles querem. O coração de Nicolás disparou novamente. O homem de antes, armado e perigoso, estava a poucos passos. Você nunca vai escapar do seu passado. Cale-se! Gritou Nicolás, mas a raiva no olhar do homem indicava que ele não estava disposto a desistir. Com um movimento rápido, o homem apontou a arma em direção a Valentina. Nicolás soube que o tempo estava acabando. Não! Camila gritou, colocando-se à frente da filha. O olhar dela tinha um misto de determinação e pavor. Mas o que ela poderia fazer? Ele queria protegê-las, mas parecia que a vida estava cravada em suas mãos. Saia do caminho, Camila! Nicolás ordenou, sua voz tremendo. A multidão estava em pânico. Gritos ecoavam pela sala. O caos se instalava. Ele viu a mulher que se dizia ser sua irmã, caída, a dor estampada em seu rosto. Sofia, você precisa nos ajudar. Precisamos de um plano. Mas tudo estava fora de controle. O homem avançava, mas antes que pudesse agir, algo inesperado aconteceu. Uma luz forte iluminou a cena, e a porta se abriu novamente. Era a polícia. Uniformes, gritos de ordem e armas levantadas. Desçam todos ao chão, gritou um policial. Em questão de segundos, a cafeteria transformou-se em um campo de batalha. A arma do homem ameaçador agora estava apontada em outra direção. Sem pensar, Nicolás agarrou Valentina e avançou mais perto de Camila. Fiquem atrás de mim! Confusão e gritos misturavam-se. A figura do homem foi cercada, e a tensão parecia combustão. Você não pode levar a Valentina! Gritou o homem, sua voz cheia de desespero enquanto se entregava à polícia. Enquanto os policiais o prendiam, Nicolás olhou ao redor. Sofia foi levada para fora, e o olhar dela cruzou com o seu. Você precisa entender a verdade. Mas o tumulto a afastou, e Nicolás sentiu que a oportunidade de ouvir a história dela se esvaía. Um oficial se aproximou, olhando para o grupo. Todos estão bem? Ninguém se machucou? O alívio tomou conta de Nicolás ao perceber que Valentina estava segura em seus braços. Ela olhou para ele, seus olhinhos grandes cheios de penuntas. A vida deles havia mudado para sempre, mas ele estava ali. Ele respirou fundo, buscando forças em meio ao caos. Camila se virou para Nicolás, seus olhos cheios de lágrimas. Precisamos conversar sobre tudo isso. Ele acenou em afirmativa. O que quer que tivesse acontecido, a verdade ainda estava pendente. Enquanto se afastavam juntos, Nicolás fez uma promessa silenciosa a Valentina. Nunca mais vou deixar você escapar de mim. O passado poderia ter volta, mas o futuro era deles. Um futuro que eles iriam construir juntos. E assim, em meio ao tumulto, uma nova vida começou a se formar. A verdade ainda estava envolta em sombras, mas havia um caminho a seguir. Ele olhou para Valentina, que sorriu, e por um momento todo o medo se dissipou. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final explosivo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs demonstram seu apoio e se juntam a esta jornada.